Imagens da reunião entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e representantes de Big Techs no mês passado foram divulgadas pelo jornal Metrópolis nesta terça-feira. O encontro tinha como objetivo esclarecer as políticas de uso das plataformas. Na presença de procuradores da Meta, Twitter, TikTok e WhatsApp, Dino chamou a liberdade de expressão de falcatrua. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Em outro momento, Flávio Dino ameaça as plataformas de mídia social caso elas não dessem respostas consideradas adequadas pelo governo Lula. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Nós mostramos há pouco, aqui no Oeste Sem Filtro, uma reunião do ministro da Justiça, Flávio Dino, com representantes das Big Techs. Silvio, deu para perceber ali que o tom de Flávio Dino foi um tom de ameaça, né? Claro que foi, né? Pelo estilo dele, que além de fanfarrão é extremamente autoritário, Cris, e tem demonstrado isso em todas as sessões que participa do Congresso Nacional. Às vezes recorre ao deboche. Cris, alguém consegue imaginar uma fala como essa, né? Vou pegar aqui o trecho que você citou, esse tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto acabou, foi sepultado no Brasil, tenho clareza disso. E depois, num dado momento, ele diz o seguinte: a Polícia Federal que eu comando. Alguém já imaginou, por exemplo, Márcio Tomás Bastos, numa declaração parecida com essa? Alguém já imaginou José Eduardo Cardoso, numa declaração como essa? Esse petista de carteirinha, deputado, ministro da Justiça de Dilma Rousseff, participa de um programa de televisão, um programa de debate civilizado diariamente. Alguém já imaginou? Eu estou citando aqui 2 ministros da Justiça de governos do PT. Não estou falando do governo Bolsonaro, não estou falando do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Sarney, não, do governo do PT. Desta vez, o Lula escolheu para comandar a Justiça, que tem a segurança pública correlata e, portanto, o comando de todas as divisões de inteligência e de polícia do país, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja o Gabinete de Segurança Institucional, seja a Polícia Federal, um comunista, alguém que se comporta deste jeito, que diz a polícia que eu comando e, portanto, eu vou colocar a polícia a meu serviço para perseguir os meus adversários. Ou para perseguir, nesse caso, quem não queira ou quem ouse não cumprir o que eu estou mandando. Você quer algo mais autoritário do que isso? Quem tem uma polícia à mão para servir aos seus bel prazer, às suas intenções? Quem tem? É a KGB soviética? É o DGI cubano? O que se parece a Stasi? A que se parece esse modelo de governo que tem Flávio Dino como primeiro-ministro praticamente? Como o ministro mais evidente, como alguém que está ali na trincheira. A que se parece? Fica a pergunta. Ana, a ditadura, pelo jeito, está sendo instalada no Brasil, né? Já está instalada, né, Cris? O tom autoritário, o tom de ameaça. Agora, essa notícia dessa reunião de hoje, ela já foi passada para frente aqui nos Estados Unidos e já chegou em jornalistas importantes aqui, que inclusive têm contato com Elon Musk, hoje dono do Twitter, porque isso não pode ficar escondido, né? Aí apenas na nossa seara doméstica, estamos falando de um processo autoritário, inconstitucional, de um estado de exceção, né, que nós estamos vivendo no Brasil, que precisa ser divulgado no mundo. Precisa ser divulgado no mundo, né? Comunista não gosta de ser famoso, então que continuem colocando, falando mais ainda. Essa é a grande diferença, né, que nós temos para eles. Eles querem nos calar porque eles têm medo da verdade, têm medo dos fatos,
tem medo até da história. Daqui a pouco entra em cena o revisionismo histórico, né? Vão queimar livros, mudar a história que já aconteceu, para que o novo passado ele seja estabelecido como a verdade. Já do nosso lado, a gente quer é que eles continuem falando, porque a nossa liberdade, a gente vai continuar lutando por ela, expondo os desmandos autoritários, os devaneios narcisistas que essa gente tem. Cris, gostaria de ouvir sua opinião também. Olha, na verdade é tanto absurdo, né? Mas vamos pegar só aquela frase ali que o Silvio destacou também. Ele falando em tom de ameaça, a liberdade de expressão, como vocês conheciam, não existe mais, algo assim, né? Mais ou menos assim. Eu já fiquei imaginando, Silvio, se fosse o ministro da Justiça de Bolsonaro falando isso, tanto o Sérgio Moro quanto o Anderson Torres, que sucedeu Sérgio Moro quando Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro. Imagine o rebu que teria dado na imprensa, imagine ditador, fascista, nazista, aquele monte de xingamentos, né? Iam passar meses a fio remoendo isso. Mas vamos voltar a Flávio Dino. Ele é juiz de carreira. Ele deveria, mais do que ninguém, conhecer as leis brasileiras e a Constituição. Talvez o pessoal das Big Techs, aí, os representantes das Big Techs, não conheçam, mas eu dei 3 buscas aqui rapidinhas e vou ler para relembrar nossa audiência. Artigo 220 da Constituição Federal de 1988. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Isso é um artigo constitucional. Aí eu fui atrás de cláusula pétrea. Cláusula pétrea, está no site do Senado, aqui a explicação do que é cláusula pétrea. Dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC. Não pode. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas no seu artigo 60, parágrafo 4º. São elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Última busca aqui. O que são os direitos e garantias individuais? Podemos classificar os direitos individuais nos seguintes grupos: direito à intimidade, direito à igualdade, direito de liberdade, direito de propriedade. Não por acaso esse desgoverno está ferindo vários desses direitos. Mas a resposta para Flávio Dino, se esses administradores de Big Techs conhecessem bem a Constituição brasileira, seria dizer: como assim está revogado um direito que é uma cláusula pétrea garantida pela Constituição brasileira, que nem mesmo o Congresso pode mudar, nem uma proposta de emenda à Constituição pode mudar? Como acabou a liberdade de expressão no Brasil? Ele vai ter que se explicar melhor, isso não pode ficar assim, não. Fabi, fechamos a rodada desse assunto com você. Eu acho interessante a Cris colocar esse tanto de legislação, que realmente é isso, mas eu colocaria já aquele traço, quando a lei não existe mais, não vale mais, ou ela foi revogada por algum motivo, porque eu não estou fazendo drama, é a realidade. Se você for falar algo parecido e você tiver algo ideológico parecido com a direita, não precisa nem ser muito, você será preso, será caçado, será tolhido, terá seus direitos rasgados. E se você é um ministro da Justiça, não importa se você foi juiz, se você faz parte ali dos grupos de amigos, né? Isso não importa. Não importa o poder das Big Techs. Veja, se as Big Techs não têm esse poder de levantar ali, bater a mão na mesa e falar: espera aí o que o senhor está falando, quem somos nós, meros mortais? Então é essa a realidade. E não é pessimismo, a gente precisa falar isso porque a gente só vai ter uma resiliência se a gente tratar as coisas como elas são, de forma realista. Então é disso que se trata, é de um comunista como ministro da Justiça.